no capítulo 7, versículo 1. Peço que me acompanhem na leitura. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Então, aquilo que eu acabei de falar. Foi para uma cidade, eles fizeram tudo aquilo, e ficaram com medo e enviaram aqui para esse outro lugar. 2. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Então Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal, Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Estamos caminhando neste livro já há algum tempo. E o nome do livro é 1 Samuel. E tinha um povo aí que estava na expectativa de eu começar a falar de Samuel. Porque eu já falei de tanta gente nesses últimos domingos. Eu falei de Eli, eu falei dos filhos de Eli, falei dos filisteus, falei de tanta coisa. Mas o Samuel mesmo, estava ali esperando para entrar em cena. No capítulo 7 nós vemos esse acontecimento. Mas antes de entrar no comentário da palavra em si, preparando a mensagem dessa noite, eu sempre preparo uma introdução para o texto, e aqui o texto vai falar sobre Baalins, postes sagrados, deuses falsos e coisas do gênero. E eu não sei se você, assim como eu,
veio de um lar católico romano. O Senhor me chamou para servi-lo quando eu tinha 15 anos e até então a minha família ela era católica romana não praticante. Muitos de nós talvez tenhamos vivido a mesma experiência. E uma das coisas que chama atenção e que o texto nos dá um apontamento é a questão da idolatria, principalmente a idolatria a imagens propriamente dita. No catolicismo romano, com o passar do tempo, foram criados inúmeros santos e santas. E na minha pesquisa para o sermão dessa noite, eu percebi, existe até um livro que diz, um santo para cada dia, ou cada dia para um santo, eu não me lembro muito bem, mas a ideia é que todo dia existe um santo padroeiro de alguma coisa. Obviamente, o catolicismo no Brasil ele é diferente da Europa. E é diferente também no meio do povo, do leigo e do clero, dos estudiosos. Mas o fato é que, de uma maneira geral, existe esse entendimento por parte de ambos os grupos que a imagem ela tem um significado profundo. E na minha pesquisa, eu fui na Canção Nova e cito, abre aspas, palavras deles. A imagem de um santo tem um significado profundo. Quando se olha para ela, a imagem nos lembra que a pessoa ali representada é santa e viveu conforme a vontade de Deus. Então, é um modelo de vida para todos. Ok? Continua a citação. Quando nós precisamos de um favor de uma pessoa importante, mas não conseguimos chegar até ela, então procuramos um mediador, um intercessor, que seja amigo dessa pessoa, para fazer a ela o nosso pedido. E a pessoa importante a atende por ter intimidade com o nosso intercessor. Ora, nós quem? Os católicos romanos, fazemos o mesmo com Deus. Não temos intimidade com Ele, como os santos que já morreram têm. Por isso, clamamos aos santos para que os santos clamem a Deus por nós. Fecho aspas. A ideia, na prática, o que acontece mesmo é que rezar diante dessas imagens, desses santos ali representados, o transforma em intercessor entre o homem e Deus. Coisa que a Bíblia, ela condena totalmente, pois nós temos apenas um intercessor entre os homens e Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outra ponte, não existe outra ligação. Mas com o passar do tempo, esse entendimento foi se intensificando e algumas desses santos, dessas santas, elas dominaram o imaginário do povo e tem de tudo que você imaginar. Fiz uma listinha bem pequena aqui, são um santo para cada dia, então não vou falar 300 santos, mas tem alguns que me chamarão a atenção. E se vocês eram devotos, na época de católicos romanos, não se sintam ofendidos de alguma maneira. 19 de abril, hoje é dia 15, né? 19 de abril, padroeiro das causas urgentes. 16 de outubro, Santa de Virges, padroeira dos endividados. O pessoal já deu risada, né? Todo mundo acendia a vela para essa santa, né? Resolveu? Não, só gastou o dinheiro com a vela. Santa Ana e São Joaquim, protetores dos avós e das costureiras. Legal. Santa Batilde, não é Matilde, é Batilde. Protetora de pessoas com cólica e diarreia. Santa Dínfina, padroeira dos loucos, epiléticos, endemoniados, possessos e sonâmbulos. Eu fico imaginando como, sei lá,
Santa Luzia, protetora dos olhos, oculistas e dos eletricistas. Santa Maria Madalena, padroeira dos pedicuros, dos perfumistas e das prostitutas. Santa Marta, protetora das donas de casa. Santa Pelágia, protetora das atrizes. Santa Úrsula, protetora das professoras. Santa Zita, protetora das pessoas que perderam chaves. Não é o programa do Chaves, tá bom? Chaves, molho de chaves. Santo Antão, protetor dos animais domésticos e das pessoas com furúnculos. Santo Antônio, auxílio das pessoas que desejam encontrar o seu amor, também é o santo das encalhadas. Santo Estevão, protetor das pessoas com cálculos renais. Santo Humberto, protetor das pessoas contra a raiva, ou que tem a raiva, não entendi muito bem. São Brás, esse é importante, uma pessoa aqui, para alguns. São Brás, protetor dos cabeleireiros e pessoas que sofrem da queda de cabelo. Eu preciso guardar esse dia aqui, 3/2. E o pior não é isso. Pior não é isso. Hoje é dia 15 de abril. E eu fui lá no dia 15 de abril. E vocês não vão acreditar a coincidência. Sabe qual é o santo de hoje? Não é Reginaldo. É São Crescêncio. Que coisa, eu fiquei até meio assustado, né? Bati na madeira 3 vezes. Não. Esse santo já é lá do começo do cristianismo, século IV. Ele nasceu em Mira, na Ásia Menor, e Crescêncio, a grafia é um pouco diferente do meu, tem um acento circunflexo e um C no meio. O São Crescêncio, ele chorava muitas vezes quando percebia que pessoas entravam no cristianismo, mas não deixavam o politeísmo que praticavam antes. Seu esforço era levar a sua experiência àquelas pessoas. E numa certa festa, onde muitos pagãos estavam presentes, ele se levantou e começou a evangelizar e combater a idolatria. Então, pessoas se levantaram, o condenaram e o queimaram vivo. Interessante. Ele foi martirizado por não negar a Jesus Cristo. Enfim, o texto dessa noite, o Samuel, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa idolatria, que vai muito além do objeto em si. A idolatria mais perigosa não é aquela que é refletida nos objetos, mas no coração das pessoas que adoram esses objetos e roubam a glória de Deus ou transferem para esses santos e santas uma glória das quais eles não possuem, roubando de Deus aquilo que é de Deus. É um pecado. Isso não era novidade no povo de Israel, infelizmente. A família de Jacó havia carregado falsos deuses consigo. Quando os hebreus eram escravos no Egito, eles também adoravam deuses e deusas do povo do Egito. Nós vemos que no próprio Êxodo, o Moisés, ele sobe no monte para pegar as tábuas da lei, e o povo lá embaixo faz o quê? Um bezerro de ouro. E diz, eis aqui o nosso Deus que nos tirou do Egito. Existe essa necessidade do povo em materializar Deus, tornar Deus tangível, palpável, maleável, conduzível. De alguma maneira, isso é um pecado tremendo. Samuel, no nosso caso, dessa noite, lá no versículo 3 e 4, ele cita especificamente o quem? Os Baalins e Astarotes, os postes sagrados. Quem eram esses Baalins? Eram adoradores de Baal, o deus cananeu da tempestade.
Êxodo 20, versículo 3. Abram lá. Êxodo 20, versículo 3 e 4. Aqui já está postada a lista dos 10 mandamentos. O 3 diz assim: não terás outros deuses além de mim. Versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Não é pouca coisa. Mas seria muito simplista da nossa parte achar que a idolatria ela é uma exclusividade dos católicos romanos, sejam brasileiros ou europeus, ou de outras religiões que têm estátuas das quais ali se prostram, acendem vela ou fazem sacrifícios. É muito mais do que isso. Um ídolo, ele pode ser feito de madeira, de metal, de ouro, de prata, de pedra, de qualquer coisa. Mas ele também pode ser intangível, ele pode ser uma ideia. E essa ideia pode ser o Deus da pessoa. Nós percebemos também que no povo cristão, os filhos, muitas vezes, são colocados em pedestais e são adorados os filhos e as filhas. E quantas vezes não são colocados acima de Deus? Ou um cônjuge, ou um bem material. Tudo que gera idolatria é pecado. É pecado. E como então servir a um Deus que é santo e abomina esse tipo de coisa, tendo objetos de adoração ou ideais que vão contra a esse Deus? Acho que em primeiro lugar, como está escrito no versículo 5 e 6. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água, derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Aqui no culto da nossa igreja, nós temos uma ordem de culto. Vocês que chegaram cedo, vocês acompanharam a leitura do Salmo. Nós chamamos de Lectio Divina, é a leitura do Salmo. Canta-se 3 músicas, aí tem o momento das ofertas, canta-se mais uma música, e hoje foi o diácono Sérgio que veio. Tem um momento onde oração de confissão, onde nós como igreja confessamos os nossos pecados. Mas o que Samuel está dizendo aqui é o seguinte: vocês estão com medo de Deus? Vocês, sendo povo de Deus, têm medo de Deus? Por quê? Porque Deus está pesando a mão sobre vocês? O que está de errado? Está de errado o pecado que está no meio de vocês. Assim como ele nos dirigiu em oração e nós confessamos os nossos pecados, concordando com a oração dele,
e dizendo para Deus, olha, nós somos falhos, mas não é uma falha sem querer, é uma falha intencional e algumas vezes sistemática. Perdoa-nos, Senhor. Então Samuel diz para o povo de Israel, reúnam-se, reúna todo o povo. Lá em Mispá, eu vou orar ao Senhor por vocês, vocês vão orar ao Senhor por vocês mesmos. E qual é a oração de vocês? Qual deve ser a oração de vocês para que a intimidade com Deus aconteça, as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de vocês, não o peso da mão de Deus? Em primeiro lugar, confessem os seus pecados. E não é aquela história, ah, Senhor, tu sabes. Lógico que Ele sabe, Ele é Deus. Mas você sabe o quão ofensivo tem sido para com o Senhor Deus, que é santo? Você reconhece os teus pecados diante do Senhor? Quais eram os pecados daquela nação? O texto disse: idolatria, culto a imagens e o roubo da glória de Deus, transferindo para aquilo que não é Deus. Samuel planejava conduzir o povo a um tempo de adoração, de intercessão, para que o povo fosse restaurado e para que Deus, na sua misericórdia, ouvisse o coração contrito dos seus filhos e livrasse eles de quem? Dos filisteus, que sempre o estavam perseguindo. Mas não bastava apenas destruir os seus ídolos. Isso é fácil. Pega, joga fora. Temos estudado segunda-feira aqui, e a pergunta que eu deixei essa semana para o pessoal era o seguinte: o que é mais fácil? Tirar o povo de Israel, o povo hebreu, do Egito, ou tirar o Egito do povo hebreu? Então é fácil jogar hoje aqui uma imagem aqui, outra imagem acolá. O problema é tirar o coração daquilo. Então não bastava destruir os ídolos, era preciso confessar, compreender que aquilo era pecado, era ofensivo a Deus e confessar esse pecado ao Senhor. Segundo, o povo jejuou, uma prática que era requerida para aquele povo apenas um dia por ano. Mas ali eles compreendem a necessidade, é algo extremo, é algo especial, é algo que tem que ser feito com rigor, com determinação. E eles buscam o Senhor em jejum, quebrantados. E a principal atividade daquele dia que eles se reuniram foi uma só: pedir perdão ao Senhor, confessar os pecados ao Senhor. Parece uma coisa tão simples e tão óbvia. Mas e nós, que compreendemos essa necessidade, nós o fazemos? Nós chegamos de quando em quando ali aos pés do Senhor e nós confessamos os nossos pecados? E nós reconhecemos que muitas vezes as nossas vidas, elas não nos são alegres, palatáveis, porque nós pecamos contra o nosso Deus? Ou nós justificamos os problemas das nossas vidas e dizemos com o filósofo Sartre: o inferno são os outros? Culpamos todo mundo, o patrão, o governo, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o vizinho, o cachorro, o papagaio, o periquito. Mas quando nós chegamos diante de Deus, sem nos justificar, e com o coração aberto, confessando os nossos pecados, e clamando a misericórdia dEle em primeiro lugar, não é para que a mão dEle não pese sobre nós, mas é para que a glória dEle não seja manchada pelos nossos pecados e pela nossa desobediência.
O povo de Israel se reuniu para isso. Nós precisamos também nos reunir como povo de Deus e confessar os nossos pecados. E não é da boca para fora, não. É falar: Senhor, me perdoa, pois eu não tenho acendido a vela para o santo que foi citado aqui, mas tem um santo chamado rotina, tem um santo chamado Facebook, tem um santo chamado WhatsApp, tem um santo chamado, uma santa chamada televisão, santa chamada internet, que aliás chega uma hora a gente não sabe se é santo ou se é demônio. Eu não tenho acendido vela, mas eu tenho gastado horas e horas e horas cultuando essas pseudas divindades. Mas também, Senhor, tem um santo que é um poste ídolo tremendo. É o santo da inferioridade. Aqui ficam dizendo para os seus seguidores o seguinte: olha, você é inferior. Você é inferior ao seu vizinho, você é inferior ao seu colega de trabalho, você é inferior. Como resolver esse problema? Compra um carro moderno, mais novo. Compra um celular novo. Compra uma roupa nova. Compra um tênis novo, um sapato novo, uma roupa de grife. Melhor, mais atual, mais potente, mais isso, mais aquilo outro. Tem gente que o santo é o de travesseiro, é a cama, é o sono, é a negligência, é a agenda. Tem tempo para tudo, para tudo. E se você pedir que faça alguma coisa, a pessoa encaixa. Abre uma brecha e faz o encaixe. Mas para a oração não tem tempo. Para a leitura da palavra não tem tempo. Para a confissão de pecado não tem tempo. Nós precisamos disso. Tirar de nós, jogar fora aquilo que é objeto de idolatria e confessar esse pecado ao Senhor. 3. Apesar de parecer paradoxal, contraditório, quando nós, povo de Deus, estamos fracos, aí é que estamos fortes. Versículo 7 a 11 diz assim: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. E disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao nosso Senhor Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado, ofereceu inteiro com o holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor respondeu. É algo que, se você ainda não teve essa experiência, se você é cristão, você vai ter um dia. Eu não sei o tempo de caminhada sua com Deus, mas todo crente experimenta isso. Eu acho que é um pré-requisito de Deus. Tem momentos nas nossas vidas que a gente está na lona. Na lona. Não é aquele momento que a gente está brincando, que a gente está lutando, que a gente está reclamando. Não é esse momento. É um momento que você já está sem força, até para reclamar. Não é que você não vê a luz no fim do túnel, você não vê túnel. Você não vê nada. Você fala: agora acabou. Acabou a minha vida. Acabaram os meus objetivos. Eu não tenho por que viver. Para que viver? Quando isso acontece, você fica fraco. Fraco. E geralmente quando isso acontece, os inimigos percebem. E eles vêm para te atacar.
quando você está no revés, meu pai falava, quer conhecer um amigo? Não faça um churrasco. Convide para encher uma laje. Hoje não tem mais isso, né? Mas quando você está fazendo churrasco, legal. Mas quando você está na lona, ninguém está do seu lado, ainda tem gente que vem te cobrar isso ou aquilo, para te pisar, para mostrar, ó, você está menos do que eu ou menos do que a maioria. No trabalho, as pessoas percebem, vem te pisar, vem te cutucar. Os demônios percebem, eles vêm te atormentar. Tudo parece ser contra. Eu lembro da história de Jó. Um homem riquíssimo, filhos excelentes, muitos amigos, mas na hora que ele estava sentado no monte de cinza, se rapando com um caco de telha, só paulada. Só paulada. Dá medo disso. Porque a gente pensa, agora que eu estou tão fraco, parece que a carga é mais pesada ainda do que era antes que eu tinha forças. Quando os filisteus souberam desse grande ajuntamento, eles fizeram o quê? Falaram, vamos aproveitar que o povo está reunido, o povo está fraco, o povo está com medo do Deus deles. E vão matar todo mundo. Só que, quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque quando nós estamos fracos, quando não temos mais forças para lutar, para levantar o nosso braço na guerra, existe um braço que é muito mais poderoso que o nosso. Existe o nosso Deus, que se levanta na nossa fraqueza e se faz forte em nosso lugar. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Se os deuses, os santos externos, eles podem e devem ser eliminados, pois roubam a glória de Deus, sejam esses ídolos de pedra, de metal, de madeira, ou o que quer que sejam. Existe um ídolo que é mais forte do que esses e rivaliza contra Deus. É o eu, o ego. E no ego é tão forte naqueles que não se submetem a Deus, que mesmo na fraqueza extrema diz, mas eu, por que comigo? Por que eu? E eles se esquecem em confiar em Deus. O povo olhou e pensou o seguinte, agora os filisteus estão vindo de novo sobre nós. E vão nos matar. E correram para quem? Samuel. Samuel, faz alguma coisa. Peça a Deus por nós. Correram a Samuel. Nós devemos correr para Deus. Nós, cada um de nós não precisamos de intercessores para falar com Deus. Não tem ninguém mais íntimo de Deus do que aquele que foi coberto pelo sangue do Cordeiro. E você foi coberto pelo sangue do Cordeiro, então você pode se ajoelhar no seu quarto e ali clamar ao Senhor e falar com o Senhor, Senhor, eu tenho pecado contra ti.
Eu tenho idolatrado, eu tenho adorado falsos deuses e talvez o Deus principal seja eu. E eu quero descer desse trono que não me pertence, eu quero clamar a Ti, a Tua misericórdia, o Teu perdão e falar: toma o Teu lugar, Deus, na minha vida. E eu vou prestar culto ao Senhor, eu vou render glórias ao Senhor, eu vou louvar o nome do Senhor. Mas o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu estou destruído emocionalmente, eu estou destruído financeiramente, os meus relacionamentos estão dissolvidos, estão contaminados. Profissionalmente estou derrotado. As portas não se abrem, elas se fecham. Eu não sei mais o que fazer, Deus, em relação a isso ou aquilo. Eu peço, ajuda-me. E essa é a oração que eu aprendi na minha caminhada cristã. É a oração mais significativa para mim em toda a Bíblia. Oração feita por Pedro, quando estava caminhando sobre as águas em direção a Jesus Cristo. A oração toda é essa: Senhor, ajudai-me. Acabou. Essa foi a oração. Qual foi a resposta da oração de Pedro? Uma mão estendida de Jesus Cristo, que o levantou sobre as águas e o conduziu ao barco seguro novamente. O poder de Deus sobre as nossas vidas é uma experiência a ser vivida todos os dias. Todos os dias. Mas sem a confissão de pecado, sem o expurgo da idolatria, não tem como acontecer. Não tem como. Samuel, como nós vimos, era um homem de oração. E foi o que ele fez. Ele orou ao Senhor. Sempre que o povo de Deus depende do seu próprio plano, dos seus próprios recursos, os seus esforços fracassam e eles são envergonhados. Porém, quando o povo de Deus confia no Senhor e ora, Deus supra as necessidades e o nome de Deus é glorificado. Será que temos homens e mulheres de oração desse tipo nos dias de hoje? Versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vimos que o poder de Deus foi tremendo, que o simples barulho espalhou os filisteus e os israelitas foram atrás e acabou com o exército filisteu. E nós vemos em nossas vidas quantas vezes Deus faz coisas que nós não temos como não dizer: foi Deus que fez. Não tem como. Não tem como. Foi Deus que fez. E não fazemos isso porque somos maravilhosos, não. É porque é fato. Nós constatamos aquilo só pode ser coisa de Deus. Um exército inimigo poderoso vindo atacar um povo fraco, debilitado. Deus, com barulho, com estrondo, os confunde, os afugenta, os amedronta e a guerra é ganha. Nós vemos que essas coisas só podem ser coisas de Deus. E o que nós fazemos? Eu sinto falta. Nossa, estou ficando velho, né? Eu sinto falta de um tempo atrás, nas igrejas protestantes principalmente. Era um tempo de
dentro do culto onde as pessoas davam testemunho. Não sei quantos de vocês já viram isso. Aí de repente o pastor abria uma oportunidade, aí um irmãozinho, uma irmãzinha vinha aqui à frente e dava o testemunho. Falava o que Deus tinha feito na vida dela. Por motivos óbvios, isso não acontece mais. Porque às vezes a pessoa pegava o microfone para dar o testemunho, ela repregava o que o pastor tinha pregado, falava de receita de bolo e coisas que não tinha nada a ver. Enfim. Mas no dia a dia, o testemunho tem que ser dado por máximo de pessoas que nós conhecemos. E nós temos que nos lembrar daquilo que Deus tem feito por nós. Era um costume do povo de Israel colocar pedras umas sobre as outras para celebrar, comemorar acontecimentos, eventos importantes. Era cultural isso daí. Começou com Jacó, lá em Betel. Josué também fez isso, ali no Jordão. Lá também, no Vale de Acor, foi levantada uma pilha de pedras. Abraão fez isso também. E aqui Samuel novamente repete. No 12, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem. Para quê? Para que fosse registrado aquele evento. Fosse registrado. Para que servisse de testemunho para os de fora e para os de dentro, que Deus os havia abençoado. Eu não vou falar para você fazer isso na sua casa, tá bom? Nem traga a pedra aqui para pôr aqui na frente da igreja. Mas no teu coração você deve levantar momentos especiais e se relembrar desses momentos especiais. E revisitar esses momentos especiais de Deus na sua vida. Porque se nós formos deixando tudo para trás, o que Deus tem feito de bom em nossas vidas, o que nós temos à nossa frente? Só os desafios do cotidiano. Mas se nós nos lembrarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós iremos adquirir sabedoria através do conhecimento do que aconteceu conosco. E mais do que isso, esses monumentos não geravam idolatria. Ninguém se prostrava para adorar um monte de pedra, mas gerava honra e glória a Deus, pois as pessoas passavam ali em frente e falavam: aqui Deus agiu no meio do povo. Aqui Deus fez uma coisa grandiosa no meio do povo. E de vez em quando você tem que compartilhar assim o que Deus fez na sua vida. Conheço alguns de vocês e sei que Deus livrou alguns de vocês da morte, literalmente. Eu sei que Deus se fez tão presente na vida de vocês que vocês no dia seguinte mal conseguiam andar de tão forte que foi a presença de Deus, a experiência que vocês tiveram com Deus. Não é a história de ver anjo, pegar de anjo, nada disso não. É contrição do coração, confissão de pecado e agir de Deus. Livramentos. Mas quanto vocês se lembram disso? E quando vocês se lembram disso? Parece que é algo que é da natureza humana. Revisitar acontecimentos ruins. É até instintivo, né? Faz parte das paixões humanas. Esse desejo de
preservação. Mas e aqueles momentos especiais com Deus? Não aquece o teu coração? Aquele momento que você está sozinho, não é que você está sozinho na sua casa. Parece que você está sozinho na cidade, no país. Parece que você está sozinho no mundo. É uma solidão que dói. Então o Espírito Santo sopra no seu ouvido um hino. Um hino que traz esperança. Ou então o Espírito Santo te lembra de um livramento, de um cuidado especial. Ebenezer. Essa é a palavra que nós devemos falar sempre. Até aqui o Senhor nos ajudou. E é interessante que tem um missionário, foi o fundador da missão para o interior da China, o Hudson Taylor, não sei se todos já ouviram falar. Ele costumava pendurar em todas as casas onde morava a palavra Ebenezer, tracinho, Jeová Jiré. Juntas, essas palavras em hebraico significam: até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui em diante. O Senhor é o meu ajudador. Ele fazia questão de colocar isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tomara que essa palavra caiba no teu coração. No meu cabe, pois até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas eu também concordo com o Hudson Taylor. Jeová Jiré, o Senhor vai continuar me ajudando. Vai continuar te ajudando. Convido você nessa noite. Você. Da mesma maneira como Samuel chamou o povo, eu chamo você a afastar da sua vida, jogou fora toda espécie de ídolo. Toda espécie de ídolo. A renunciar toda adoração, a não ser a adoração ao Deus verdadeiro. Eu convido você nessa noite a confessar o seu pecado, a sua fraqueza. Eu convido você a se expor diante de Deus, tirar todas as máscaras e confessar a tua fraqueza. O que tem te dominado? É o futebol? É a novela? É a preguiça? É os prazeres do mundo? É a festinha A, B ou C? O que tem dominado sua vida? Confessa o teu pecado e diz: Senhor, nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais digno de adoração, de reverência do que o Senhor. Nada alegra mais o meu coração do que me render aos teus pés e clamar ao Senhor. Nada me faz mais feliz e mais confiante de que mesmo na mais profunda fraqueza que eu esteja, saber que o Senhor é forte e o Senhor está comigo. E o Senhor vai na minha frente e guarda a minha retaguarda. O Senhor é comigo por cima e por baixo. O Senhor me guarda. E nada pode me separar do teu amor. E eu quero sim falar para o Senhor que o Senhor tem me ajudado. Eu quero declarar isso para o Senhor. Eu quero reconhecer isso diante do Senhor. O Senhor tem me ajudado de muitas maneiras. Começa pelas óbvias. O Senhor tem dado sustento na minha casa. O Senhor tem me dado a vestimenta. O Senhor tem me dado a educação. O Senhor tem me concedido amizades. O Senhor tem me concedido emprego. O Senhor tem guardado a minha família. O Senhor tem me concedido saúde. Ou o Senhor tem me mantido com vida. O Senhor tem me ajudado. E o Senhor me ajudou em alguns momentos que realmente eu tenho que destacar isso.
Aquele momento onde o caminhão cortou o carro ao meio e o Senhor me tirou do meio das ferragens com vida. Aquele momento onde eu achei que ia passar fome e o Senhor levantou seus servos para me abençoar. Ou quando o Senhor me levantou para abençoar alguns dos teus servos e me mostrou que eu também sou responsável pelo bem-estar dos meus irmãos. Eu tenho que exaltar o seu nome, pois o Senhor tem me guardado, tem guardado o meu coração, tem guardado a minha fé. Eu tenho sido bombardeado na universidade, no colégio, ou no seio da família. Eles têm atacado a minha fé, eles têm diminuído o meu desejo de testemunhar para eles acerca do teu amor. Mas eu confio que o Senhor tem me ajudado e continuará me ajudando. E eu confio. Para isso ser real na sua vida, se concretizar, o que você deve fazer? Confessa. Pede perdão. Tira da sua vida o que desagrada a Deus. Exalta o nome de Deus. Busque santidade. Se separe daquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida, tira, joga fora. E experimente o agir de Deus na sua vida. E não duvide que Ele é capaz de transformar em bênção aquilo que aos seus olhos hoje é uma maldição. Eu creio. Que você também creia. Em nome de Jesus.